Se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total. Buscar seu último limite e dar o melhor de si. Ayrton Senna. Olá, turma, tudo bom? Nós estamos para fazer o que agora? Falar de blocos econômicos. No caso aí, não é isso? Vamos falar de blocos econômicos. Vamos lá? Tá certo? Para a gente começar a nossa brincadeira. Então tá aqui, olha lá, blocos econômicos. Gente, é o seguinte, tá? Nós temos vários e vários blocos econômicos no planeta, não é isso? Mas nós temos que falar o quê? A historinha desses blocos econômicos. Como é que começou isso, tá certo? Porque, professor, não é meio incoerente. Você falou de globalização. Globalização, o mundo está unindo. Bloco econômico parece estar fazendo o quê? Separando o mundo, tá certo? Você vai encontrar em vários títulos de livros, assim, globalização versus regionalização. Como se fosse o quê? Uma coisa contrária à outra. Não. Na verdade, você tem o quê? O bloco econômico é você se inserir no mercado mundial. Vamos embora contar a historinha? Na verdade é o seguinte, vamos voltar lá na Primeira Guerra Mundial, aliás, na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, o mundo vai ficar o quê? O mundo vai ficar bipolar. E por que ele fica bipolar, gente? Porque você vai ter o quê? A chamada Guerra Fria, tá? Após a Segunda Guerra Mundial, fica duas potências, Estados Unidos e quem, gente? E União Soviética. Os dois fazendo o quê? Disputando um jogo de xadrez, de pino ali, para ver quem é que fazia o quê, gente? Tinha a maior área de abrangência, não é isso? E essa Guerra Fria, essa guerra, essa corrida armamentista vai fazer o quê, gente? Levar a quase um conflito mundial entre as duas superpotências. Por que o nome Guerra Fria? Não é porque foi uma guerra na neve, bolinha de neve, bolinha de gelo, sorvete, não. É porque houve sempre o quê? Aquela ameaça de um lado, ameaça do outro, mas nunca saiu fogo realmente de forma o quê? De forma direta. Então, para começar, é o seguinte, lá atrás nós tivemos o quê? Após a Segunda Guerra Mundial, o bloco o quê, gente? Comunista e o bloco o quê? Capitalista. Quem é que liderava o bloco comunista? Gente, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quem que liderava o bloco capitalista? Gente, Estados Unidos e mais os chamados países aliados. Então, nós vamos ter o quê? Ao final da Segunda Guerra Mundial, o mundo dividido entre quem, gente? Entre a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, e entre o que, gente? O Pacto de Varsóvia. A OTAN falava o quê? Que se um país capitalista for atacado, é como se todos tivessem sido atacados. O Pacto de Varsóvia fala o quê? Se um país socialista for atacado, é como se todos tivessem sido atacados, aqui no caso, não é isso? Ou seja, eles fazem isso para poder se resguardar. Então aqui, exatamente nessa data, nós vamos ter o quê, gente? Uma tensão máxima aqui. Tá certo? De 60, vamos pegar aqui de 60 até a década de 75, o que acontece na verdade, gente? Você vai ter mais ou menos uma coexistência pacífica, mas vamos lembrar o quê? Que você vai ter brigas em várias partes do mundo. Vamos ter a divisão do Muro de Berlim, vamos ter a crise dos mísseis, quando a União Soviética ia colocar mísseis em Cuba. Vamos ter o quê, gente? Intervenção dos Estados Unidos no Vietnã, porque não quer deixar o Vietnã fazer o quê? Virar socialista, tá certo? Vamos ter em 79 o quê, gente? A invasão da União Soviética no Afeganistão, tá certo? Vamos ter em 75 o fim da guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos saiu o quê, gente? Derrotado, é uma vergonha, tá? Nessa aqui, da década de 70 para a década de 80, nós vamos ter o quê, gente? Vamos ter mais ou menos um período de calmaria. E o final dessa Guerra Fria vem quando, gente? Vem em 91, quando acontece o quê? Quando cai a União Soviética, na verdade, em 89, a União Soviética abandona o Afeganistão, porque caiu o Muro de Berlim, tá certo? Então, aqui cai o Muro de Berlim, então vai sair, e você vai fazer o quê? Desaparece a União Soviética, surge quem? A Rússia e mais 14 repúblicas que juntas formam a CEI, Comunidades Estados Independentes. Então, nós tivemos o quê? Quando acontece o quê, gente? Quando acontece o final da Guerra Fria, nós vamos sair do mundo bipolar entre Estados Unidos e União Soviética e o que, gente? Vamos para o mundo o que, gente? Mundo multipolar, nova ordem mundial. Para quem quer saber o que é, na verdade, o que, gente? O que foi essa Guerra Fria, eu recomendo assistir esse filme aqui, ó, Day After, o dia seguinte. Isso aqui mostra bem essa tensão.
qual era o medo que se tinha o mundo, gente? Qualquer hora sai uma guerra nuclear, tá certo? Você quer morar. Tem uma cena nesse filme que eu adoro, que é quando lançam mísseis com ogivas nucleares dos Estados Unidos para a União Soviética, que o soldado fala: corra, corra, vamos para os nossos postos, começou a guerra. E o outro fala: não começou, a guerra acabou, porque uma guerra nuclear não tem vencedores, todo mundo é perdedor, no caso, não é isso? Então vamos sair o quê? Vamos sair desse mundo bipolar para um mundo o quê, gente? Multipolar, ou seja, para onde, gente? Vamos sair para simplesmente uma nova ordem mundial, tá? E aí vamos ter o quê? Nessa nova ordem mundial, vamos ter separados, vão ter surgindo os blocos econômicos, que na verdade os blocos econômicos já começaram o quê? Lá atrás. Vai lembrar o quê, né, gente? Vai lembrar, tá certo, que os blocos econômicos são associações que procuram estabelecer relações econômicas entre si, procurando tornar a economia interna de cada país membro mais competitiva, com o mercado globalizado. Os blocos econômicos podem ser classificados em 4 estágios. Olha só, deixa eu explicar uma coisa para você. Imagina, por exemplo, que o Brasil produz o quê, gente? Sapato. E resolve produzir tênis. Mas o nosso tênis vai conseguir concorrer, gente, com Mizuno, com Nike, tá certo? Com desses importados? Não. Por quê? Porque a gente não tem a tecnologia que eles têm, nós não temos o quê, gente? Nós não temos o design, não temos a marca, não temos nada disso. Por que nós não temos? Porque nós não temos dinheiro. Por que não tem dinheiro? Porque não está vendendo. Por que não está vendendo? Porque a gente não tem nada disso. Ou seja, é um ciclo. Como é que eu posso sair disso? Ah, já sei. A Argentina tem algum produto que ela faz o quê? Que ela também é muito boa, mas não consegue inserir no mercado mundial. Vou fazer um acordo com a Argentina. Argentina, eu vendo para você o que eu tenho de melhor, sem barreiras alfandegárias, e você vende para mim o que você tem de melhor, sem barreiras alfandegárias. Se eu aumento o meu mercado consumidor, eu vendo mais. Se eu vendo mais, eu lucro mais. Se eu lucro mais, eu posso investir na minha produção, melhorar a qualidade, vender mais, baixar o preço, e daqui a pouco eu estou tão bom que eu estou competindo no mercado internacional. Então esse é o objetivo de um bloco econômico. Ou seja, fazer o quê, gente? Fortalecer a economia dos países membros, no caso aqui, não é isso? E esses blocos econômicos eles podem ter o quê? 4 estágios. Às vezes se encontra dividido em 5, mas eu vou passar em 4, em prova normalmente cai em 4 estágios. Quais são os 4 estágios dos blocos econômicos, gente? Vamos ver? Olha só. O primeiro estágio é chamado o quê? De área de livre comércio. O que é isso, gente? É um bloco econômico que entre os países membros, a única coisa que vai circular livremente vai ser o quê, gente? Mercadorias. Ou seja, somente, unicamente, exclusivamente o quê, gente? Mercadorias, tá certo? Aí nós vamos para o estágio 2. O estágio 2 vai ser o quê? O 1 mais alguma coisa. O estágio 2 é chamado de união aduaneira. O que vai ser a união aduaneira, gente? União aduaneira, dá certo? É um bloco econômico onde os mercados internos eles fazem o quê, gente? Além de ter o quê? Além de ter a livre circulação de mercadorias, eles já adotam o quê, gente? A TEC, ou seja, a tarifa externa comum, ou tarifa externa comercial. É a livre circulação de mercadorias, mais a TEC. Professor, o que é essa TEC? Não entendi. Vamos lá, vamos pensar o seguinte. Nós temos, por exemplo, o Mercosul, não é isso? Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. São os países membros. Nós ainda temos países associados, mas depois a gente vai falar. O que acontece? Imagina para vocês que nós estamos exportando sapatos, tá certo? E está indo para onde? A gente está indo para a Argentina. Beleza, ok? Só que aí tem um detalhe. Qual? A China começa a vender sapato baratinho. O que o Brasil faz? Esse exemplo é verdadeiro. A China começou a entrar sapato chinês no Brasil mais barato que o nosso sapato. O que o nosso governo fez para proteger os nossos produtores? Aumentou a alíquota de importação do sapato chinês em 20%. Assim o sapato chinês ficou mais caro que o nosso. Então vamos fazer o quê? Vamos comprar o nosso, fortalece a nossa empresa. Tá certo? Só tem um detalhe. Qual? Esse mesmo sapato chinês está entrando na Argentina sem imposto. E está chegando lá dentro mais barato do que o nosso sapato. Aí, calma lá. Se o nosso sapato está chegando lá mais caro, para que o bloco econômico para nós? Não tem sentido. Aí o que se faz? A TEC, tarifa externa comum. Todos os países do bloco utilizam a mesma tarifa. O Brasil fala, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, adote a mesma tarifa. Para quê? Para que o meu sapato continue chegando o quê? Continue chegando mais barato, no caso aqui.
É isso. E aí acontece o quê, gente? Nós temos uma tarifa externa comum. E nós vamos fazer a mesma coisa para eles, no caso. Beleza? Então, entenderam a TEC? A TEC é isso. Nós temos ainda o estágio 3. O que diz o estágio 3? O estágio 3 é chamado de mercado comum. O que é o mercado comum, gente? É um bloco onde você tem o quê, gente? Além da livre circulação de mercadorias, além da TEC, tem a livre circulação de pessoas, serviços, capitais, mercadorias, tá, gente? Tudo o que é no interior do bloco, além de possuir políticas públicas comuns e um parlamento único, no caso, tá certo? Esse é o mercado comum, tá? Então nós temos o que, gente? Aqui circulando tudo isso livremente dentro do bloco. Nós podemos falar de quem como mercado comum, gente? A própria União Europeia, não é isso? A União Europeia é um bloco chamado que, gente, de mercado comum. Circula pessoas, serviços, capitais, mercadorias, todo mundo. Tá? Quando a gente fala serviço é por quê? Porque o diploma de um país é reconhecido aonde, gente? No outro, no caso, beleza? Então aqui nós temos o mercado comum. Nós temos ainda o seguinte, quando você tem a livre circulação de mercadorias, mais a TEC, mais a livre circulação de pessoas, bens, serviços, capitais, tá certo? E companhia, mais o quê? Políticas públicas, parlamento único, você tem o quê? Você tem o mercado comum. E quando você tem tudo isso em mais uma moeda única, nós vamos ter o que, gente? Nós vamos ter a União Econômica e Monetária, tá certo? Nesse estágio ocorre a adoção de quê? De uma política econômica comum, inclusive com a moeda única e controle nas taxas de juros, um banco central comum a todos os membros, no caso, não é isso? Gente, qual é o único bloco econômico que hoje está nesse estágio? A União Europeia. Então, vamos fazer o quê, gente? Vamos procurar aqui agora falar de cada exemplo de bloco econômico, lá um de livre comércio, um de união aduaneira, um de mercado comum e um de união econômica e monetária, não é isso? E para falar de área de livre comércio, vamos falar de quem? Vamos falar do NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, não é isso? Norte América Free Trade Agreement. Vamos lembrar o seguinte, né, gente? Vamos lembrar que, inicialmente, foi feito um acordo, tá, entre Estados Unidos e Canadá. Aí o que aconteceu, gente? Estados Unidos falou, caramba, o México está fazendo o quê? Entrando um monte de mexicano aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar, fazer um acordo com eles, monto as minhas fábricas aqui, deixo a poluição aqui, vou ter o quê? Incentivos fiscais e eu mantenho os mexicanos ainda no México. Resolvo o quê, gente? 300 problemas com uma tacada só. Faz um acordo bilateral com o México, Canadá, mas eu também quero. Então foi feito um acordo o quê? Entre os três. E aí vamos ter o quê, gente? O Acordo de Livre Comércio da América do Norte, no caso, não é isso? Esse Acordo de Livre Comércio da América do Norte é o quê? É uma área de livre comércio. Só circula livremente o quê, gente? Mercadorias. Somente, unicamente, exclusivamente, o quê, gente? Mercadorias. Nada mais do que isso. Mexicano pode entrar livremente, gente, aonde? Nos Estados Unidos? Não. Ah, professor, mas Estados canadense entra. Mas a fronteira livre Canadá e Estados Unidos já era o quê? Já era antes. Vamos lembrar a qualidade de vida que tem o Canadá. Então não precisa de fazer o quê? Atravessar a fronteira para tentar essa migração ilegal, no caso aqui. Beleza aí? Tranquilo? Gente, outro bloco que vamos falar vai ser de quem? Vai ser da União Europeia. Vai lembrar o seguinte, né, gente? A União Europeia, olha o que acontece. A União Europeia é o seguinte, ó, ela tem formada em 91, com o Tratado de Maastricht consolidado em 1992, mas a sua origem é bem antiga. Você já viu aí que a origem europeia vem aonde, gente? Vem lá da Segunda Guerra Mundial. Isso, quando acontece o quê? Quando em 1944 vai formar quem? A Benelux. Ou seja, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Eles vão se unir para quê, gente? Para formar o quê? Para tentar sair da crise da Segunda Guerra Mundial. É um bloco que dá certo? Que dá certo no caso. Aí acontece o quê? Simplesmente em 51 vai entrar quem, gente? Alemanha, França e Itália. E aí vão formar quem? A SECA, ou seja, a Comunidade Econômica do Carvão e Aço. Ou seja, eu tenho o que agora, gente? Eu tenho energia aqui. Isso aqui vai dar certo? Vai. Isso vai avançar para quem, gente? Para a chamada CEE, Comunidade Econômica Europeia.
em 57, quando você tem o quê, gente? Mais uma pancada de países entrando. Isso vai fazer o quê? Vai estar crescendo. Eu costumo dizer que isso aqui é o embrião da União Europeia, tá certo? É o embrião da União Europeia, tá certo? Vai fazer o quê, gente? Vai simplesmente fecundar esse embrião, vai desenvolver até que em 67 vai formar chamado o quê, gente? Comunidade Europeia. Comunidade Europeia. Isso vai caminhar e nascer esse embrião no Tratado de Maastricht em 91, consolidado em 92 na Holanda. E em 91, gente, o que acontece? 15 países assinam esse tratado. Quais são os 15 países, gente? Nós vamos ter quem? Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, Portugal, Reino Unido e Suécia. Faltou um, calma lá, é aqui, ó, faltou Luxemburgo. Luxemburgo. Então, são o quê, gente? São os 15 países que inicialmente fizeram o quê? Assinaram o Tratado da União Europeia. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 países. Então, eles assinaram inicialmente o que é o chamado Tratado da União Europeia, Tratado de Maastricht. Esse bloco vai avançar até que aconteça o que, gente? Em 99, vão resolver fazer o que? Adotar uma moeda única, o euro. Só que inicialmente esse euro era só o quê? Um euro virtual. O euro papel moeda só vem quando? Em 2001. E é por isso que em 2001 o que acontece? A União Europeia ela passa a fazer o quê? Integrar o estágio 4, União Econômica e Monetária, adota o que? O euro. Então, os 15 países da União Europeia agora vão adotar o euro, gente? Não, não são os 15 países que vão adotar o euro. O que acontece? Simplesmente nós vamos ter 3 países desses 15 que não adotam o euro. Quais são esses 3, gente? Olha lá, Dinamarca, Reino Unido e Suécia. Tá certo? Esses 3 não adotam. A União Europeia vai crescendo, vai avançando e vai fazer o quê, gente? Chegar em 2004 e aceitar na maior leva de entrada de uma única vez de países, do chamado antigo leste europeu, mais 10 países. Vai entrar quem? República Tcheca, Estônia, Chipre, Letônia, Lituânia, Hungria, Malta, Polônia, Eslovênia e Eslováquia. Desses 10 países, o que acontece, gente? Simplesmente 4 não vão adotar quem? O euro ainda, tá certo? 4 ainda não adotam o euro, tá certo? Qual vão ser, gente? República Tcheca, Eslováquia, Letônia e Lituânia. Eslovênia foi o que, gente? Adotou recentemente. Em 2007 vai fazer o quê? Vão entrar mais 2 países, quem? Bulgária e Romênia, tá certo? E em 2013 entra quem? A Croácia. A Sérvia está pedindo para entrar também aí. Então nós temos o quê, gente? Nós vamos ter, tá, a União Europeia está se consolidando. Vale lembrar que a União Europeia, além de que ter uma moeda única, ela tem um parlamento único, ela tem uma presidência única rotativa no bloco ali, beleza? Se falava até em tentar fazer o quê? Uma constituição única, mas isso não foi à frente, não teve como ir à frente, na verdade, beleza? Tranquilo? Estão falando da União Europeia. Falando da União Europeia, tem que falar de quem? De Mercosul. Qual é a história do Mercosul, do Mercado Comum do Sul? Assim como fez a evolução da União Europeia, vamos fazer de quem? Do Mercosul. Não é isso, gente? E do Mercosul a gente começa lá atrás falando de quem? Da ALAUC, Associação Latino-Americana de Livre Comércio, em 1960, que não deu certo. Ao contrário da Europa, que tudo dá certo, para nós não deu certo. Aí vai fazer o quê? Nós vamos ter em 80, fazendo o quê, gente? Da LAU, que vem para a ALAD, Associação Latino-Americana de Integração, com a Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Não é isso, gente? O que acontece? Até hoje existe a ALAD, mas que não vai muito à frente.
O que acontece então, gente? Em 85, tá certo? Quando ninguém mais imaginava, até estava um clima hostil, meio que de guerra ali entre os países da América do Sul, vai fazer o quê? Vai ser um acordo bilateral chamado Tratado de Iguaçu ou Tratado da Paz, assinado no dia 30 de novembro de 85, onde vai ser um acordo bilateral entre o Brasil e a Argentina. Se dão as mãos e vai fazer o quê? Vai simplesmente fazer um acordo de comércio bilateral. Dá certo? Agora sim, deu certo, bonitinho. Dá tão certo que, em 89, quem pede para entrar, gente? O Uruguai. Então vai formar o quê, gente? Esses três países. Isso dá tão certo que acontece o quê? Em 91, no chamado Tratado de Assunção entre quem, gente? Entra o Paraguai. E aí vai ficar o quê? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Então aqui vai fazer isso. Até que em 2005 quem pede para entrar? A Venezuela. Deixa eu entrar. O que acontece? Coisinha básica, gente. Todos os países que façam parte, são membros, têm que aprovar. O Brasil aprovou, tá certo, gente? A Argentina aprovou, tá, gente? Quem mais, gente? O Uruguai aprovou, faltou quem? O Paraguai. Não aprovava. Por que não aprovava? Porque o então presidente, na época lá, seu Fernando Lugo, não tinha maioria do Congresso. Então o Congresso ia votar contra só porque ele estava mandando. O que se faz então? Quando o Congresso destitui do poder o Fernando Lugo, o Mercosul considera que houve ali uma quebra de democracia, vai fazer o que então, gente? Vai simplesmente suspender o Paraguai do Mercosul, assim a palavra dele não vale nada. Então quem é que entra, gente? A Venezuela. E hoje quem é que entrega o Mercosul, gente? Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela e a Argentina. Esses são membros plenos. E nós temos ainda o que, gente? Nós temos chamado membros associados. Quais são os membros associados? Gente, os membros associados são o quê? São os outros, os outros membros de quem, gente? Da América do Sul. Os outros países todos, inclusive em 2014, entrou Suriname e Guiana. Então, todos os outros países, ou seja, Bolívia, Chile, Colômbia, Peru, Equador, Suriname e Guiana são membros associados. Qual é a diferença de membro associado para membro pleno? Aí eu vou falar o seguinte, gente, o Mercosul, o Mercado Comum do Sul, ele é uma área de comércio, uma união aduaneira, certo? Ele é o que, gente? Um mercado comum ou união econômica monetária? Hoje o Mercosul, ele ainda é considerado, para efeito de prova, uma união aduaneira. Professor, mas o que acontece? O Mercosul já tem um parlamento único, já, com sede em Montevidéu. Inclusive o Brasil tem a maior bancada, certo? Até já se fala em fazer eleições para quem, gente? Para parlamentares do Parlasul, do Parlamento do Mercosul, certo? Mas o que acontece? Professor, mas já tem livre circulação de pessoas, certo? Mas o que acontece, gente? Não é tão livre, sem livre no serviço. Eu costumo dizer que o Mercosul é aquele aluno atrasado, que está o que, gente, no segundo semestre, devendo matéria do primeiro, porque não tem o que, livre mercadoria de tudo, circulação de mercadoria de tudo, e ainda fazendo o que? Já cursando matéria do terceiro, certo? A ideia do Mercosul é virar realmente um mercado comum. Hoje ainda é o que, gente? União aduaneira, no caso aqui, beleza? Então nós temos o que, gente? Nós temos aqui o Mercosul com os países membros, certo? Paraguai, Uruguai, Argentina, Brasil e Venezuela, os países associados, todos os outros da América do Sul, certo? E nós temos ainda quem? O Parlamento Único. Também está quase se confundindo com o Mercosul, quando se fala de países associados, países membros, quem há Unasul. Vamos lembrar, gente, que Unasul não é bloco econômico, é um bloco político, que congrega todos os países, o que, gente? Da América do Sul, no caso aqui, certo? E quais são os principais objetivos da Unasul? Olha lá, os principais objetivos serão a coordenação política, econômica e social da região. Com a Unasul, espera-se avançar na integração física, energética, de telecomunicações e ainda nas áreas de ciência e de educação, além da adoção de mecanismos financeiros conjuntos. Principais iniciativas da Unasul: coordenação de políticas externas, afirmando a América do Sul como grupo regional nas relações exteriores, convergir processo de integração com o Mercosul e a comunidade andina,
promover a integração física e energética e de comunicações na América do Sul, instituir um Conselho Energético Sul-Americano, propor mecanismos próprios de financiamento para a região, com o Banco do Sul, tá certo? Para tentar até substituir quem, gente? O FMI. Elaboração de estratégia de defesa conjunta do subcontinente, fortalecer a luta contra a corrupção e o terrorismo e o tráfico de drogas, pensar de forma conjunta a proteção do meio ambiente. Gente, vale lembrar que na Unasul, todos os países possuem o quê? Possuem os mesmos poderes, independente do tamanho da sua população, do seu o quê? Do seu território. Ainda tem mais. Olha só, gente, a Unasul terá como principais órgãos os conselhos de chefe de Estado e de governo, órgão máximo da instituição. A presidência será exercida pro tempore por cada um dos Estados-membros por períodos anuais, quer dizer, então é rotativo. Conselho de Ministros das Relações Exteriores, reuniões semestrais. O Conselho coordenar posições sobre temas centrais da integração da região. O Brasil, como país mais rico da região, deve ser o principal financiador. Conselho de Delegados propõe aos chanceleres os projetos de orçamento da instituição e Secretaria-Geral, que serve como depositário dos acordos, prepara o projeto de orçamentos, relatórios anuais em diferentes setores. Olha só, eu estou falando isso para você, não precisa ficar decorando não, é só você ter noção do que, gente, do que é a Unasul, no caso aí. Beleza? Tranquilo? Não acabou não. Nós temos o que hoje, gente? Outros blocos econômicos ainda na América do Sul. Nós temos, por exemplo, o que? O MILA. Já ouviu falar do MILA, gente? É o Mercado Integrado Latino-Americano. Formado por quem, gente? Por Colômbia, por Peru, por Chile e até por briga do Chile entrou quem, gente? O México, tá certo? O México. Então aqui nós vamos ter o MILA, que seria um bloco, gente, que seria o quê? Alternativa quem? Ao Mercosul para o mundo. Ou não é só o Mercosul não, nós temos quem? O MILA também no caso aqui, beleza? Então nós falamos de blocos econômicos. Nós vamos para um intervalozinho, na volta eu falo de quê, gente? De outros grupos, tá certo? Os Gs da vida aí, para você entender isso, legal. É rapidinho a nossa saída. Vamos lá e voltamos aí, já já, beleza?